A gente repercute mais esse dia, então, de ameaças no cenário internacional e de reações com o Ângelo Segrilo. Ele é professor de História da USP, especializado em Rússia. Oi, professor, boa noite, bem-vindo de volta. Boa noite, Analisa, um prazer estar aqui. O prazer todo meu, sempre em aprender com o senhor. Professor, Putin blefa mais ou menos. Quero começar já por essa palavra que foi tão repetida hoje, né? Claro, dita primeiramente por ele e repercutida demais no mundo com um grau altíssimo de perplexidade. Olha, eu gostei da sua expressão, blefa mais ou menos. Eu não acho que ele está pensando em utilizar uma arma nuclear no sentido de uma guerra nuclear, né? Ele vai evitar isso ao máximo. Agora, eu acho que o Lorival colocou bem. Num último caso de realmente ele estar perdendo essa guerra, e perdendo essa guerra significa estar perdendo esses novos territórios aqui que ele está consolidando. Talvez, em alguma situação extrema, ele possa usar uma dessas armas nucleares táticas, né, que elas são limitadas, né, você consegue fazer uma destruição, mas com uma dissipação menor. Isso talvez seja uma possibilidade lá na frente, mas eu acho que ele está usando isso mais como uma ameaça. Esses últimos desenvolvimentos de ontem, da semana passada, eu acho que ele está usando isso como uma cartada para forçar uma solução da Ucrânia se assustar de que a coisa pode ficar pior e aí tentar chegar a algum tipo de acordo ou até mesmo um cessar-fogo, simplesmente como, por exemplo, na Guerra da Coreia, fazer um cessar-fogo. Eu acho que para ele isso vai ser interessante, porque ele também está tendo um grande desgaste. O fato dele apelar para uma mobilização, mesmo que parcial, é um sinal de que as coisas não estão indo de acordo com o plano, como ele sempre fala. Lori? Ângelo, como você acha que haveria uma possibilidade de apear o Putin do poder? Seria possível derrubá-lo agora? Ele está muito protegido, ele criou todo um sistema, mas agora fica mais fácil incentivar um grupo a tirá-lo daí diante do curso, né, da dinâmica dessa guerra, ou não? Boa noite, Lorival. Olha, eu acho que essa possibilidade agora ainda é muito difícil, né? Ele tem todo um sistema protegendo, né? E uma coisa de que as pessoas, é difícil se organizar contra ele, né? Porque há uma grande censura, uma grande vigilância. Mas se a guerra piorar nesse sentido, e está piorando, ele teve que fazer agora uma coisa que ele sempre, desde o início, tentou evitar: mobilização, né, chamada de reservistas. Ele tentou dourar um pouco a pílula, dizendo que não vai chamar jovens alistados, pessoal de 18 anos, né, mas ele está sendo obrigado a fazer isso. E ele está tendo dentro já movimentos de resistência, não só o pessoal que protestou hoje, por exemplo, nas cidades, mas mesmo um pessoal de direita que, na verdade, quer que ele seja mais duro ainda, né? E que estão ficando impacientes com essa coisa. Exatamente, eles queriam a mobilização dos reservistas. E o Putin não queria fazer isso e foi obrigado a fazer. Então, ele está começando a perder um pouco o controle e perdendo mais. Nesse momento, eu não acho que é possível tirá-lo, mas ele perdendo mais o controle, nesse sentido que está indo para lá e para cá, talvez essa situação seja possível. Agora, professor, esse desgaste interno, se é que dá para a gente usar essa frase, eu queria entender qual que é o tamanho dele real, porque a gente viu as manifestações, né? No nosso relato aqui da nossa agência de apuração, mais de 1.300 pessoas presas, e também a fuga do russo rico, né? O Lorival pontua isso bem. Quem tem dinheiro está indo embora. O quanto que esse desgaste, essa reação interna podem, de fato, atrapalhar no cerceamento da informação? Porque a gente sabe, lá na Rússia não é guerra, né? Tem outro nome. É um cerceamento também, censura da imprensa. O caldo verdadeiro desse conflito, nesse ponto preocupante, está em que nível para o senhor? Olha, é difícil medir isso, né? Porque
o nível de controle atualmente, com toda a censura que foi colocada, todos os níveis de controle, oficiais e não oficiais, né? Existem métodos de controle informais também. E com isso é muito difícil você medir. Mesmo as pesquisas de opinião começam a ficar mais difíceis de você confiar, né? Mas, certamente, ele tem um grande apoio ainda entre os russos. Eu diria que a maioria dos russos, né, até porque é o que eles veem na televisão, principalmente o pessoal mais antigo, que geralmente vê pela televisão, né, usam menos a internet, e a narrativa que eles têm é que eles estão indo lá para ajudar os russos étnicos da Ucrânia. Então, ele ainda tem um apoio, né, de pessoas que, principalmente de idade mais antiga, que mais ou menos acreditam na propaganda oficial. Mas existe vários outros poros, né, principalmente o pessoal mais jovem, como você colocou, o pessoal rico que já está saindo de lá, está fugindo, indo para outros países onde eles ainda podem ir, Geórgia, Armênia, e o pessoal que gostaria de protestar, mas tem medo. Esse é o pessoal que vai decidir nessa questão da opinião pública e que é muito difícil nós medirmos aqui de fora. Professor, queria continuar o papo, mas o tempo acabou. Mas já deixo claro o convite para uma próxima com a participação ilustre aqui, claro, também do meu colega, o Lorival Santana. Obrigada, professor. Uma boa noite para o senhor. Obrigado e boa noite a todos e todas. Obrigada.